Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de coisas que aconteceram dentro de um ônibus, que aconteceram no ônibus, certo? Quem aí já teve uma experiência sobrenatural que envolve ônibus ou dentro de um ônibus? Se tiver, manda a história pra gente. Aqui vamos contar algumas histórias, tá? Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esquecer de fazer aquela visitinha lojaassombrada.com.br, ok? Vamos então começar e vamos ao primeiro relato dessa coletânea, que é este daqui, ó. Seria meu falecido avô materno? É um moço que nos conta. E ele diz o seguinte: isso aconteceu em dezembro de 2020, agora. Antes mesmo das datas festivas, Natal e Ano Novo. Eu estudo em um determinado curso preparatório militar e costumo sair desse curso às 10 da noite. Como é perto de casa, eu sempre ia e voltava do curso de bicicleta, até mesmo para economizar. Só que nesse dia, em especial, eu estava com uma preguiça e resolvi ir e voltar de ônibus. Na ida foi tudo tranquilo, mas na volta, foi na volta que foi o acontecimento. A minha aula terminou, eu fiquei conversando um pouco com os amigos e fui para o ponto de ônibus. Rapidamente o meu ônibus chegou, dei o sinal e entrei. Eu amo sentar naqueles bancos altos, sabe? Então eu sentei ali, coloquei o fone de ouvido e fiquei olhando a rua pela janela. Ao chegar em um ponto mais à frente de onde eu tinha pego o ônibus, entraram 2 rapazes, ambos de capuz e todos de preto. Na hora subiu um calafrio e eu sabia que não era coisa boa. Logo atrás dele subiu um senhor negro e bem vestido. Blusa gola polo, de listras pretas e brancas, uma calça jeans preta, um sapato social e um chapéu tipo vaqueiro. Guarde essa característica. Esse senhor sentou do meu lado, pois o banco era para 2 pessoas. E os dois rapazes sentaram um à direita e o outro à esquerda, bem à minha frente. Eles não paravam de olhar para trás. Aquele senhor não falava uma palavra e só olhava para frente. De repente, aqueles meninos começaram a gritar, pedindo para o motorista abrir a porta do ônibus para eles descerem. Eles estavam com cara de pânico, assustados, e eu fiquei sem entender nada. Agradeci a Deus pelo possível livramento e logo dei sinal para sair do ônibus também. Quando saí, olhei para dentro do ônibus e aquele senhor que estava do meu lado não estava mais lá. Aquele senhor que estava ali, ó, sentado do meu lado, ele não estava mais dentro do ônibus, ele sumiu. Mas como? Ele não desceu antes de mim, pois ele teria levantado, puxado a cordinha e descido. E também não desceu atrás de mim, pois eu teria visto, até mesmo ele andando na rua, né? Ele simplesmente sumiu. Eu cheguei em casa e contei isso à minha mãe, o que tinha acontecido, né? Dando aquelas características que citei lá no início, das roupas do senhor, o chapéu e tal. Ela parou, se levantou do sofá, foi até o quarto dela, trouxe uma caixa com algumas fotos e me mostrou uma foto de um aniversário em família. E lá aparecia aquele senhor que estava no ônibus, na foto da minha mãe. Eu me arrepiei inteiro e vim a saber que era o meu avô, o pai da minha mãe. Ele, de alguma forma, me protegeu até mesmo de uma possível ruindade. Agora, o que me intrigou foi o seguinte: por que aqueles rapazes saíram correndo e assustados? O que foi que eles viram, além de um senhor ao meu lado? Aí é que tá, isso que eu gosto dessas assombrações. Vem na maior paz para nos proteger, mas para a ameaça, eles se mostram muito mais ameaçadores. Não sei que jeito, que eles veem lá, mas é algo apavorante que faz isso. Então, talvez ele já sabia, né? Falou, esses daí vão fazer alguma coisa de errado dentro do ônibus. E espantou os caras de lá. Muito bem, assombração. Assombração não, foi o espírito do avô dele que veio proteger ele. Muito legal. E ele nem sabia que era o avô. Próxima história. Assalto ao ônibus. É uma moça que nos conta. Eu vi no canal, ela diz aqui, o relato de uma moça que estava com o marido num ônibus que foi assaltado e os assaltantes não a viram. Eu lembro.
Levaram tudo de todo mundo, mas não a viram lá. Então eu lembrei que aconteceu algo muito parecido comigo no ano de 2015. Foi um ano bastante difícil, pois eu estava tentando terminar um mestrado e não tinha dinheiro para nada, porque não dava para trabalhar. O mestrado consumia todo o meu tempo livre. Eu tinha ido à faculdade resolver coisas do meu projeto de pesquisa e fui para a parada de ônibus. Para a parada, que é como chamamos o ponto de ônibus aqui no Distrito Federal. Fui lá pegar um ônibus. Passou um que passa pela via estrutural, que é famosa por acontecer muitos assaltos a ônibus. Eu não ia pegar esse ônibus porque quando o vi se aproximar, eu senti algo ruim, senti uma indisposição, mas eu estava tão cansada e sem paciência para esperar outro, que aproveitando que ele havia parado para subir algumas pessoas, eu subi também. A pressa para chegar em casa era maior. Eu tenho o costume de ouvir música no celular e pelo cansaço eu cochilei. Por algum motivo, assim que adentramos a via estrutural, acordei num susto e tirei os fones de ouvido, escondendo-os junto com o celular no fundo da mochila. Passaram-se uns 5 minutos e 2 indivíduos anunciaram o assalto. Eu estava sentada num banco na janela e vi todo mundo se exaltar, abrir as bolsas, colocar os celulares e carteiras na sacola dos assaltantes que ameaçavam todo mundo com uma arma. Eu não ouvi nenhuma voz que falava comigo, nada, mas eu senti que eu não controlava mais o meu corpo. Eu queria me mexer, mas eu não consegui, talvez pelo susto. Alguns minutos se passaram, o susto amenizou e mesmo assim eu não me mexia. Eu fiquei paralisada. O assaltante, com a arma na mão, parou ali ameaçando o moço que estava do meu lado, mas ele nem olhou para mim e passou direto. Ele passou várias vezes por ali, olhava para mim como se olha para um banco vazio, como se não tivesse ninguém. Algumas paradas antes de um posto policial que tem ali naquela via, eles desceram e eu não perdi nenhum centavo. Mas todo mundo que desceu no posto policial tinha perdido alguma coisa. Carteira, celular, relógio. Só eu que não. Até hoje, quando pego algum ônibus que passe por essa via, eu sento no mesmo banco sempre, porque eu me sinto mais segura ali. Gente do céu, será que isso foi uma proteção que ela nem sabia que tem? Que legal, nossa, né? Que legal, não, que benção, né? Ficar invisível nesses momentos, em outros também. Próxima história, a voz do passageiro morto. É uma moça que nos conta. Numa época da minha vida, eu ia trabalhar de ônibus. E quando eu não estava ouvindo música, eu prestava atenção nas conversas de todo mundo e ficava rindo por dentro. Um certo dia, eu entrei no ônibus para ir para casa e por alguma razão eu estava sem fones de ouvido. O ônibus não estava muito cheio e eu sentei num banco de cadeira única, de frente para o cobrador. Fiquei ouvindo a conversa dele com o motorista e vi que eles estavam falando de um passageiro que morreu. Não sei como nem quando, provavelmente dentro do ônibus. O cobrador parecia se divertir um pouco com a situação, sabe? Falando que o ônibus estava assombrado e o motorista concordava, mesmo que concentrado ali na direção. Em um determinado momento, o cobrador falou para o motorista: "Escuta só!" E eu comecei a ouvir uma voz de homem desesperada chamando pelo motorista. A voz dizia: "Ô motorista!" Com uma voz de secretária eletrônica, uma voz eletrônica. "Ô motorista!" Não sei que jeito, gente. O cobrador estava com as 2 mãos à vista, ali em cima, e o motorista estava concentrado na direção. Eu olhei para trás e estava todo mundo com cara de paisagem. Eu não senti medo, mas comecei a olhar para todos os lados procurando a voz. De repente o cobrador fala: "Olha, de novo!" E de novo aquela voz angustiada chamando o motorista. Num determinado ponto, eu sabia que ia descer muita gente e pensei que se fosse algum passageiro fazendo gracinha, poderia descer e aí a voz ia parar. O ônibus ficou quase vazio. Subiram vários outros passageiros e a voz continuava chamando.
Olha, não havia explicação nenhuma para a voz angustiada gritando no ônibus. Se fosse algum truque do cobrador, ele conseguia fazer direitinho, porque eu não consegui descobrir de onde vinha aquela voz. Mas eu fico me perguntando, por que um trocador ou um cobrador e um motorista iam perder tempo pregando pés nos outros? E por que parecia que só eu, o cobrador e o motorista estávamos ouvindo aquela voz? Eu não ouvi nenhuma pessoa fazer qualquer comentário a respeito. E olha que nessas situações as pessoas costumam se manifestar. Eu não consigo entender essa história até hoje. Gente, então ele fala... E por muito... seguiu pelo caminho, a voz só falava assim, ô motorista, alguma coisa assim. Uma voz de secretária eletrônica. Era uma voz eletrônica. Não era a voz do Google lá que fala, ô motorista. Sei emoção. Gente, você não perguntou, não falou nada com ninguém? Falei, eu também tô ouvindo. Agora fala, da onde que tá saindo? E puxar mais assunto a respeito? Gente, será que o cara morreu e ficou lá e vem essa voz eletrônica? Ou tava usando talvez algum alto-falante que tinha dentro do ônibus? Não tinha nenhum alto-falante? Tem ônibus que tem alto-falante. Não tinha nada? Hein? Próxima história. A velha do ônibus. É uma moça que nos conta. Eu estava passeando na casa de uma tia. Fiquei uns dias na casa dela e então tive que voltar. Mas como eu era menor de idade, na época eu tinha uns 6 anos, o meu primo Dante viajou comigo. Minha tia sempre contava uma lenda de uma velha que vagava pelas estradas, que aparecia para algumas pessoas. Bom, eu nunca acreditei e também não tinha medo. Então fomos para o ponto de ônibus, já tinham se passado uns 30 minutos que estávamos viajando, quando no meio da estrada embarca uma senhora, com cabelos e vestes tudo branco. Eu notei que ela estava com um cheiro muito forte de vela. O cheiro era quase que insuportável e ela estava com 2 sacolas de frutas. Ela parou bem no nosso lado, onde estávamos sentados, e pediu para se sentar no meu lugar. O meu primo, muito educado, cedeu o lugar dele para ela se sentar e eu, criança, tampando o nariz com o mau cheiro dela. Então eu, naquele aperto, e eis que a senhora começou a puxar assunto com o Dante e oferecer uvas para nós. Eu não queria de jeito nenhum comer as uvas daquela senhora, mas o Dante praticamente me obrigou a comer aquela uva. Eu comi apenas uma e o meu primo, morto de fome, comeu um monte. Fora a manga que ela ofereceu e ele comeu também. Bom, depois disso, a senhora desceu do ônibus e acredite, ela parou num ponto da estrada que não tinha nenhuma entrada de fazenda, nada. Eu, achando aquilo tudo muito estranho, lembrei da lenda que a minha tia tinha me contado. Mas aí até dei risada, pois eu não acreditava mesmo. Da janela do ônibus eu conseguia vê-la atravessar, mas assim que ela desceu, ela desapareceu, ela sumiu. Seguindo viagem, um pouco menos de 10 minutos após a senhora ter sumido, o pneu do ônibus furou. Fomos chegar na casa da minha avó, já era de noite. Eu, chegando em casa, comecei a passar muito mal, com dores fortes de estômago, até que eu vomitei. Só uvas e uvas inteiras. Era assustador. Naquela hora eu fiquei com muito medo por não ter acreditado. E sim, essas coisas realmente existem. Eu parei de vomitar uva só com uma oração feita pela minha avó. Já com o meu primo não aconteceu nada, pois ele dizia que acreditava nisso. Ué, ele que acreditava, que se esbaldou de comer as coisas da mulher, não aconteceu nada. Ela que comeu uma uva, vomitou uvas em uvas, várias. Ela comeu uma só e vomitou várias uvas inteiras. Será que a véia fez isso para que ela acreditasse nela? Na aparição? Mas a aparição, então o motorista também viu a aparição, porque ele parou o ônibus para ela subir e parou o ônibus para ela descer. Será que ela é realmente uma aparição ou ela é um tipo de maledite que vive... Vai subir no ônibus para dar fruta para os outros vomitar depois?
Ai, gente, eu não sei. Não sei. Não duvido de nada dessas coisas, não. Mas vamos lá. Próxima história. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui com essa gravação. Beleza. Vamos lá, continuando. Passei por maluca no ônibus. É uma moça que nos conta. Esse relato aconteceu comigo alguns anos atrás, entre 2012 e 2014. Eu tinha o costume de pegar uma certa linha de ônibus, no ponto final. Estava lá na fila, no ponto final, aguardando a minha vez de entrar no ônibus, e ao entrar percebi que só havia lugar nos bancos traseiros, próximo da porta de saída, atrás dos bancos altos, aqueles que ficam em cima das rodas, sabe? Me dirigi ao banco e percebi que havia um homem jovem e negro sentado ali. Ele trajava um conjunto de moletom bem chamativo, parecido com o da seleção brasileira, amarelo e verde. Guarde esse detalhe. Eu pedi licença e me sentei ao lado dele. O rapaz não demorou muito para começar a puxar conversa comigo. E aí ele me perguntou: "A senhora é evangélica, não é?" Eu respondi que sim. Então ele falou: "Percebi logo, pelas suas roupas." Então ele me fez outra pergunta: "Posso pedir um favor para a senhora?" Eu respondi que poderia sim, mas só faria se tivesse ao meu alcance. Então ele tirou uma foto de sua carteira de documentos e me mostrou, dizendo que se tratava da família dele. Olhei e falei que ele tinha uma linda família. Na foto estava ele, uma jovem muito bonita, a sua esposa, né? E um casal de crianças. As crianças eram uma linda menina com uns 4 anos e um lindo menino de apenas 1 aninho. Ele me contou que morava em uma comunidade, em uma casa de 2 andares. Embaixo seria a sala, cozinha e banheiro, e em cima 2 quartos e uma escada, que levaria até o telhado e a caixa d'água. No telhado havia um buraco que ele pretendia tapar, pois os marginais da comunidade eram muito imprevisíveis e violentos, e já haviam invadido a casa de muitas outras pessoas e as transformavam em boca de fumo. Bom, uma tarde, vindo de um serviço de pintura que estava fazendo ali para arrecadar dinheiro, para sair dali com a família, ele encontrou jogado em um terreno baldio um quadro de 2 metros quadrados. Estava escrito no quadro o Salmo 91. Ele agradeceu a Deus, pois o quadro seria ideal para consertar o telhado. Um quadro? Um quadro. Tá. Chegando em casa, ele beijou a família e foi consertar o telhado. Detalhe, enquanto eu estava conversando com o rapaz, todas as pessoas estavam me olhando com ar de surpresa, sabe? E o ônibus estava muito cheio. Continuando a conversa com o rapaz, ele conseguiu consertar o telhado e foi jantar com a família. Ele e a esposa colocaram as crianças para dormir e foram dormir também. Lá pelas tantas da madrugada, sua esposa o acorda, dizendo ter ouvido barulhos dentro de casa. Ele foi ver e verificou que havia diversos marginais armados dentro da casa dele. Ele subiu, avisou para a esposa pegar o menino, que ele pegaria a menina. E pegaria o dinheiro também no quarto do casal. Mas quando estavam na porta de saída da casa, os bandidos os viram e atiraram várias vezes na direção deles. Ele disse que, graças a Deus, ninguém se feriu, mas que agora eles moravam na rua. E me disse que iria sair do ônibus, pois tinha chegado o ponto dele. Bom, me levantei para ele passar, pois eu estava no corredor e ele no canto. Mas 4 pessoas também se levantaram no ônibus para sair. Eu continuei em pé para vê-lo descer do ônibus e me despedir. Mas, para minha surpresa, ele simplesmente sumiu. Eu fiquei com cara de boba, procurando aquele rapaz moreno com moletom nas cores da seleção, que daria para ver de longe. Eu fiquei o resto da viagem sentada sozinha, apesar de o ônibus estar muito cheio, tinha muita gente em pé, mas ninguém quis sentar do meu lado. Me olhavam como se eu fosse maluca. Mas finalmente eu entendi. Somente eu estava vendo e escutando aquele rapaz. Eu achava que eu estava conversando com um vivo. Mas não, ele já havia morrido e não sabia. E pelo que eu entendi, infelizmente foi uma tragédia. Ele e a família estão mortos e vagando pelas ruas,
pensando que sobreviveram a esse ataque. Eu tenho orado muito por essa família, para que encontrem o caminho da luz do nosso amado Jesus Cristo e que Deus os guie para a eternidade. Gente do céu, mas você tem essa mediunidade, essa facilidade assim de conversar e achar que é vivo de tão certo que tá vendo? Nossa. E assim, eu lembrei de um outro relato que foi contado, acho que aqui. Não sei se já foi ou não foi contado, mas acho que já foi contado na coletânea, de ontem. Da moça que viu um monte de gente falando sozinho, falando no celular e falando sozinho. Bom, a questão de falar no celular quebrado, eu não sei. Mas a questão de falar sozinho, eu penso nesses casos de uma pessoa que é médium e acha que está conversando com um vivo, mas todo mundo olha e a pessoa vai estar conversando sozinha. Mas na verdade, às vezes ela está conversando com o espírito e não se deu conta disso, né? Coitado do rapaz. Nossa, ele chegou até a mostrar uma foto na carteira dele. E era um espírito ou será que era alguém de outra dimensão? Vamos para o próximo relato, que é o último também dessa coletânea. E falando de outra dimensão, peguei um ônibus para Sete Além. Vamos ver. Uma moça que nos conta. Eu trabalho em uma copiadora que fica ao lado de um terminal de ônibus. Na minha cidade existem 2 terminais. Nesse terminal não sai ônibus para o meu bairro, então ao sair do trabalho eu tenho que pegar um ônibus para ir até uma praça e lá sim pegar o ônibus que vai até a minha casa. Eu sempre saio às 9 da noite, pego o ônibus das 9h10 até a praça. Mas em um certo dia eu acabei saindo mais tarde do serviço e acabei perdendo o ônibus de sempre. Então eu perguntei a um moço que estava em uma das filas se o ônibus daquela fila passava na praça. E o menino falou que sim. Confiei, vi o bairro daquele ônibus e entrei. Eu costumo perguntar ao motorista se o ônibus realmente passa onde eu preciso, mas lá o motorista não estava. Como assim? Como não estava o motorista? Então eu só vi o nome do bairro, que era Conjunto Tal Via Fazenda. Logo que entrei, notei que aquele ônibus era diferente. Parecia mais alto e mais sujo. Mesmo assim, fui até o banco perto da porta e me sentei. Foi quando o ônibus começou a ir por um caminho que eu nunca tinha visto e em alta velocidade. Logo eu pensei, ai, como você é burra. Perguntei se passa na praça, mas não perguntei se era na ida ou na volta, né? Pensei também que poderia estar saindo da minha cidade, mas não tinha como, pois não tinha se passado nenhum minuto. O ônibus começou a entrar em ruas que eu nunca vi. Ruas escuras e de terra. Eu trabalho na região central, local totalmente asfaltado. Como eu disse no início, eu havia checado qual ônibus eu peguei e lembrei que uma amiga minha morava no bairro de destino desse busão. Mas por ser um bairro grande, não tem só um ônibus para lá, e sim vários. Então eu mandei mensagens para ela perguntando se aquele ônibus ia até a praça. E também mandei um: socorro, amiga, eu não sei onde eu tô, eu nunca vi esse lugar. Desesperada, nenhuma mensagem foi enviada. E a minha internet estava com sinal no máximo. Quanto mais o tempo passava, mais eu me desesperava. E eu pensei comigo, eu já chego tarde em casa, mas hoje minha mãe me mata. Eu vou chegar mais de meia-noite. O ônibus estava vazio, mas tinha uma moça do meu lado e eu resolvi perguntar. Disse assim: moça, com licença, esse ônibus passa na praça na ida ou na volta? Percebi que os olhos dela eram fundos e escuros, negros. Logo ela disse: praça? E eu comecei a dar pontos de referência na esperança dela se lembrar, pois é impossível alguém não conhecer essa bendita da praça, né? Ela é um marco na cidade toda. E logo ela falou: moça, você tá no ônibus e lugar errados. Saia o mais rápido possível agora. Você não é daqui. Eu fiquei ainda mais confusa. Como que eu vou descer? O ônibus não parava e eu me sentia cada vez mais longe. Eu olhava no relógio e via que eu estava lá há mais de 10 minutos, sendo que do terminal até a praça é menos de 5 minutos. E então
um menino entrou no ônibus e ficou muito assustado também, assim como eu. Mas ele logo deu sinal de parada. E a moça disse para mim: aproveita e sai, e não volta mais. Eu não pensei duas vezes, eu desci. O menino que desceu comigo estava pálido e com certeza desconfiado de mim. No ponto que eu desço, na praça, é uma rua que se vai reta é contramão. E sua única opção é virar para a direita. Mas eu vi aquele ônibus que eu desci indo na contramão e sumindo na neblina. Mas eu estava na praça. Eu olhei no relógio e apenas 3 minutos havia se passado. Mas como, gente? Eu passei mais de 10 minutos naquele lugar horrível. Então, as mensagens chegaram para minha amiga e aí ela me respondeu: amiga, eu nunca ouvi falar desse tal ônibus via Fazenda e eu moro aqui desde sempre. Pesquisei sobre esse ônibus e realmente não existe nenhuma linha via Fazenda. Eu tenho certeza que eu peguei esse ônibus e era esse o nome. Eu tenho certeza também que eu não estava na minha cidade, nem na minha dimensão. Eu sou obrigada a pegar ônibus sempre. Não podia me traumatizar, né? Mas nunca mais vi esse ônibus no terminal que eu sempre estou. Gente do céu, será que tem mesmo esses ônibus para Sete Além? Que tem esse povo esquisito aí, estranho, de olho escuro, que manda a gente sair. Eles sabem da gente mais do que a gente sabe deles, então. E eu só sei que a gente deve ser meio tóxico pra lá, porque a gente não pode, sempre tem que sair. Falar, filho, eu não tô aqui porque eu quero não, eu surgi aqui, eu quero ir embora, fique tranquilo. Pode parar de falar com esses negócios, você tem que sair, eu sei que eu tenho que sair daqui, só me ajuda a sair daqui, eu não quis entrar também, né? E eu falei, na verdade, mas dá um tempinho, já que eu tô aqui, já que nós estamos conversando, conta mais. Conta mais a respeito desse lugar. Qual que é o nome daqui? Onde estou? Comecei a entrevistar a pessoa, né? Que você tem chance de entrevistar. Eu já vou descer já, mas fala mais aqui pra mim. Quero entender, quero levar as respostas lá para falar para o meu público. Ai, gente do céu. Alguém aí já pegou, já aconteceu algo sobrenatural com você dentro do busão, do ônibus? Tem um relato que eu não esqueço aqui de uma moça que ela tava pegando um ônibus de uma cidade para outra, ela dormiu no ônibus, não sei a galera, esse ônibus parou num daqueles postos que o pessoal para fazer xixi, para comer, e ela resolveu ficar deitada, acho que dentro do ônibus, não sei. Mas aí, de repente, a hora que ela abriu o olho, o ônibus começou a andar, o ônibus estava muito diferente, as pessoas lá dentro eram diferentes, começou também a passar por lugar que ela não conhecia, não tinha mais. Aí ela desceu. Que ela desceu, ela estava na beira de uma estrada e ela começou a andar. Começou a andar na beira da estrada, ela andou muito, ela ficou cansada, suada, e de repente ela chegou num lugar, olhou, era o posto que eles estavam parados. Aí ela olhou, o ônibus estava lá parado, o pessoal comendo uma coxinha, não sei o quê, porque o ônibus falou que ia ficar parado 15 minutos. E na mente dela, o ônibus saiu, ela desceu, andou mais de... Ela falou, eu acho que eu fiquei andando por mais de hora. Eu andei 1 hora ou mais, sei lá. Andando, até que ela chegou no posto e não tinha passado nem 15 minutos, na verdade. O ônibus estava lá. Eu falei, mas então pra onde que eu fui parar? O que aconteceu? Aí eu falei, gente... Ela tava suada, ela falou, onde que eu andei? Ai, gente, a gente dá uma bugada quando pensa nessas coisas. O que acontece mesmo, gente? Já aconteceu com vocês? Manda a história pra gente. Com ônibus? O que é esse lance desses ônibus indo pra outro lugar? Tem várias histórias com ônibus. Inclusive, nós temos a camiseta Siga Além, que é um ônibus entrando numa outra dimensão, que brilha no escuro e tem lá na loja assombrada. Vai lá dar uma olhada na camiseta Siga Além, que justamente ilustra o ônibus. O que acontece com esses ônibus, gente? Se você tem uma história sobrenatural que aconteceu dentro de um ônibus ou com um ônibus ou algo assim, manda sua história pra gente, ok? Essas são algumas histórias desse tipo. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!